Você já percebeu que o narcisista, seja ele homem ou mulher, nunca some de verdade? Ele apenas se esconde? E vou te dizer algo que muita gente não tem coragem de falar. O que ele pensa em silêncio sobre você é muito mais revelador e muito mais perigoso do que qualquer mensagem que ele mandou no passado. Existe uma verdade incômoda aqui. Quando você se afasta, não é você que perde. É ele que entra em colapso. E talvez ninguém tenha te contado isso. Mas depois de um tempo longe, o narcisista começa a ter pensamentos que ele jamais confessaria, nem sob tortura emocional. Pensamentos que revelam insegurança, medo, inveja e até arrependimento. E o mais chocante, você consegue virar esse jogo sem enviar uma mensagem sequer. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que passa na cabeça dele quando percebe que não tem mais acesso à sua emoção. E se você assistir até o final, vai entender porque o seu silêncio é o único poder que ele nunca conseguiu dominar. Pensamento 1. Será que você ainda sente algo por mim? Esse é sempre o primeiro pensamento que surge na mente do narcisista, porque ele precisa confirmar se ainda existe algum efeito emocional sobre você. Não é saudade, é cálculo. No narcisismo, sentimento vira ferramenta e lembrança vira território. Ele tenta imaginar se deixou marcas suficientes para ainda ocupar algum espaço dentro da sua mente. É como alguém que volta a um lugar antigo só para ver se as luzes ainda acendem. E isso revela muito sobre a fragilidade dele. Quando ele pensa nisso, observa cada detalhe que possa indicar que você ainda reage, mesmo que seja internamente. Uma mudança no seu comportamento online, uma frase indireta, um silêncio maior do que o habitual. Tudo vira termômetro emocional. O narcisista interpreta tudo como sinal, e esse é o lado mais inquieto do narcisismo. Ele transforma a vida emocional dos outros em combustível. E se você reduziu reações, ele sente como se estivesse perdendo o controle. É curioso como a ausência pode ser mais forte que qualquer presença. Esse tipo de pensamento nasce porque ele sabe que enquanto você sentir algo, existe uma brecha. Não importa se esse sentimento é amor, raiva ou frustração. Para ele, tudo serve. É por isso que pessoas que estudam estoicismo conseguem romper ciclos assim. Elas aprendem a reagir menos e a se preservar mais. Se você aplica um pouco dessa lógica na vida prática, perceberia como o silêncio emocional deixa o narcisista desorientado. É como tirar a senha do Wi-Fi dele. De repente, nada conecta, nada alimenta, nada funciona como antes. O mais interessante é que esse pensamento não é romântico, é operacional. Ele quer avaliar se ainda poderia te puxar de volta se quisesse. É quase uma auditoria emocional. Ele analisa possibilidades, histórias, lembranças, sinais. E, no fundo, teme que você tenha entendido o padrão, rompido o ciclo e se reconstruído. Porque quando alguém se equilibra por dentro, a influência externa perde força. Você já reparou como sua paz irrita quem vive do caos? A dúvida sobre o que você sente é o início do medo dele perder o pouco poder emocional que ainda imagina ter. Pensamento 2. Quem ocupou o lugar que antes era meu? A possibilidade de ter sido substituído dispara um terremoto silencioso dentro do narcisista, porque ela toca diretamente na fragilidade que ele mais esconde. A ideia de não ser único. O narcisismo vive da fantasia de exclusividade, como se nada nem ninguém pudesse ocupar o espaço que ele teve em você. E quando ele pensa nessa pergunta, não é curiosidade. É pânico disfarçado. Ele imagina cenários, pessoas, momentos que talvez jamais existiram, mas que para ele viram ameaça real. E quanto mais você se torna independente, mais esse medo cresce. É aqui que o ego dele balança, porque entender que você pode ter seguido em frente destrói a ilusão de controle. O narcisista não lida bem com a ideia de ser substituível. É quase uma afronta à narrativa que ele criou sobre si mesmo. Ele começa a imaginar você rindo com alguém, conversando com alguém, vivendo o que ele acreditava que seria eterno. E nessa hora, o estoicismo que você desenvolveu, mesmo sem perceber, funciona como um golpe silencioso. Sua paz vira um espelho que mostra o que ele nunca soube sustentar em si.
Esse pensamento machuca porque, no fundo, ele sempre acreditou que poderia ir e voltar quando quisesse. Como alguém que deixa uma porta entreaberta achando que a casa continua esperando por ele. Só que quando ele imagina outra presença nesse lugar, o narcisista sente uma derrota íntima que jamais admitiria. Quem convive com esse tipo de personalidade aprende, cedo ou tarde, que presença não é vínculo, é conveniência. E perceber isso é o tipo de liberdade emocional que assusta profundamente quem vive do caos dos outros. O mais interessante é que ele nunca demonstraria esse incômodo. Prefere agir como se nada o afetasse. Mas por dentro, cada sinal de que você pode ter reconstruído a própria vida funciona como uma provocação involuntária. É a realidade batendo a porta. Você não depende dele, nunca dependeu. E essa percepção é como tirar a máscara dele sem tocar. Ele teme que outra pessoa esteja ocupando o espaço emocional que ele acreditava ser exclusivo. E quando essa dúvida cresce, o narcisista começa a sentir o tipo de insegurança que ele sempre projetou em você. Pensamento 3. Você está mais feliz agora, não está? Esse pensamento corrói o narcisista porque coloca ele diante da verdade que mais teme. A possibilidade de você florescer longe dele. No narcisismo, ver alguém que antes servia como fonte emocional se tornando mais leve e mais centrada é insuportável. Ele imagina você vivendo dias mais tranquilos, com mais brilho nos olhos, e isso funciona como um golpe no ego dele. A sua felicidade expõe algo que ele nunca aceitou. Você nunca precisou dele para nada. Era ele que dependia do seu equilíbrio. Quando ele percebe que você está mais estável e silenciosa, começa a sentir um desconforto profundo. É como se cada detalhe da sua evolução fosse uma lembrança de que ele perdeu o poder emocional que acreditava ter. O narcisista não suporta ver alguém que ele achava frágil se tornando mais forte do que ele mesmo. E se você agregou elementos de estoicismo na sua postura, isso o desorienta ainda mais. Sua calma irrita, sua paz ofende. Esse pensamento nasce porque ele enxerga, mesmo de longe, que você está mais alinhada com a própria vida. E isso quebra a lógica do narcisismo, que precisa que você se sinta perdida para justificar o suposto valor dele. Ele observa sua energia nova, sua forma de reagir ou de não reagir. E tudo isso funciona como uma vitória silenciosa sua. A sua reconstrução emocional mostra a ele algo que sempre esteve escondido. Você tinha força, ele tinha medo. O impacto maior acontece quando ele percebe que sua felicidade não tem nada a ver com vingança. Não é exibicionismo, é liberdade. E isso dói mais do que qualquer resposta direta. O narcisista não sabe lidar com quem se cura sem pedir validação. Ele não entende pessoas que seguem em frente sem fazer barulho. Quando nota que a sua luz não depende da sombra dele, começa a sentir o colapso interno que nunca admitiu. A sua felicidade vira a prova viva de que o ciclo foi quebrado. Pensamento 4. Será que você finalmente enxergou quem eu realmente sou? Esse é o medo mais íntimo do narcisista, porque saber que você pode ter enxergado a verdadeira face dele desmonta toda a ilusão que o narcisismo construiu. A distância faz você lembrar dos detalhes, sem o encanto da manipulação, e isso o aterroriza. Ele imagina você juntando peças, percebendo incoerências, entendendo padrões que antes estavam escondidos pelo emocional. Essa percepção te devolve poder, e ele sente isso mesmo de longe. Ver alguém despertar é como perder uma sala secreta, onde ele guardava controle. Ele teme que você tenha visto não apenas as atitudes, mas as intenções. O narcisista sempre acreditou que poderia esconder fragilidade atrás de charme, vitimismo ou superioridade. Mas quando percebe que a máscara caiu na sua memória, tudo muda. O medo dele não é você se afastar, é você nunca mais ser enganada pelas mesmas táticas. A clareza emocional é um golpe silencioso. É como quando estudamos estoicismo e começamos a perceber padrões no mundo. Você não reage mais do mesmo jeito. Esse pensamento o incomoda porque expõe a maior fragilidade dele, a própria identidade. Ele não teme perder você, teme perder o papel que desempenhava na sua vida. Se você finalmente entendeu o jogo,
Ele sabe que não tem mais como te puxar de volta. É um tipo de derrota que o narcisista jamais admite, porque desmonta a fantasia de controle absoluto. E basta uma mudança na sua postura. Mais firmeza, mais silêncio, mais presença, para ele sentir essa perda. O mais curioso é que ele percebe essa mudança, mesmo sem contato direto. Um silêncio mais longo é suficiente para o ego dele começar a ruir. A sensação de que você enxergou tudo o deixa inquieto. Ele tenta se convencer de que ainda teria algum efeito sobre você, mas esse pensamento não sustenta a própria lógica. A verdade é que quando alguém entende a estrutura de uma manipulação, ela nunca mais funciona da mesma forma. E é isso que faz o narcisista estremecer. Você não é mais a versão que ele controlava. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Eu deixei ali um material que vai te ajudar a entender esse ciclo com muito mais clareza. Vai direto ao ponto e pode fazer uma diferença enorme para você. Pensamento 5. Você ainda reagiria a mim? Esse pensamento define tudo para o narcisista, porque ele mede o próprio poder emocional pela sua reação. No narcisismo, não é a presença física que importa, e sim a resposta que ele consegue arrancar. Se você reage, ele sente que ainda tem acesso. Se você mantém estabilidade, ele perde o chão. Ele imagina situações hipotéticas só para testar esse cenário. Uma mensagem inesperada, uma indireta, um silêncio calculado. Cada possibilidade vira uma forma de avaliar se você ainda vibra na frequência dele. O que mais o desestabiliza é perceber que você pode ter desenvolvido firmeza suficiente para não reagir como antes. Quando alguém começa a viver de forma mais alinhada, quase sempre incorpora atitudes mais estoicas, mesmo sem perceber. Você se torna mais seletiva, mais equilibrada, mais consciente das próprias emoções. E isso desmonta o narcisista, porque a antiga estratégia emocional não funciona mais. Ele percebe que seus gatilhos perderam força, que suas provocações não causam o impacto esperado. Esse pensamento também revela o quanto ele depende das suas reações para validar a própria existência emocional. O narcisista não sabe lidar com neutralidade. Para ele, ou você o ama, ou o odeia, tudo serve, menos a indiferença. E quando você se afasta desse ciclo, criando estabilidade emocional e clareza mental, ele sente isso como perda de território. É por isso que o seu silêncio pesa tanto. Um silêncio firme comunica mais do que qualquer discurso. Mostra que você aprendeu a se proteger. O ponto mais crítico é quando ele imagina tentar te provocar e não obter nada de volta. Esse é o verdadeiro pesadelo para alguém que vive de respostas alheias. Ele sente medo dessa nova versão sua que não se desorienta por qualquer movimento dele. A falta de reação mostra que você saiu da dança emocional que o narcisismo impõe. E quando ele percebe que não tem mais acesso ao seu centro emocional, começa o colapso que ele esconde por trás da postura de superioridade. Pensamento 6. Você ainda acompanha meus passos? Esse pensamento mexe profundamente com o narcisista, porque ele precisa acreditar que ainda ocupa espaço na sua atenção. No narcisismo, ser observado vale mais do que ser amado. Ele imagina você entrando no perfil dele, checando stories, olhando indiretas, tentando interpretar sinais. Para a mente dele, isso significa que o vínculo ainda existe. Mesmo sem nenhuma prova real, ele cria narrativas inteiras baseadas nessa fantasia. E quando não encontra rastros seus, começa a sentir uma inquietação que tenta esconder. O silêncio digital é especialmente poderoso, porque o narcisista interpreta a ausência como ameaça. Ele está acostumado a ser monitorado, desejado, decifrado. E quando percebe que você sumiu até das redes, sente como se tivesse perdido visibilidade emocional. É como se o palco estivesse vazio pela primeira vez. A ideia de que você não procura, não observa e não reage cria um nó na cabeça dele. O narcisismo precisa de plateia, e sem plateia, ele perde sentido. Esse pensamento revela outro ponto importante. Ele sempre acreditou que poderia ser o centro do seu interesse. Mas quando você se recolhe, cuida da própria vida, foca em sua paz e em seu crescimento, isso desmonta totalmente a expectativa dele. Pessoas que começam a desenvolver atitudes mais estoicas entendem o valor de olhar menos para fora e mais para dentro.
E essa mudança, por menor que pareça, desequilibra o narcisista por completo. Ele sente que perdeu acesso ao seu olhar, e isso dói mais do que perder contato. A verdade é que, quando ele percebe que você não acompanha mais nada, entende que perdeu o último tipo de poder silencioso que possuía: sua atenção. Isso gera uma ansiedade discreta, mas constante. Ele tenta se convencer de que você ainda observa algo, mas essa ilusão não encontra apoio. A ausência vira espelho, o silêncio vira impacto. E o fato de você não seguir mais seus passos mostra a ele algo que jamais acreditaria possível. Você está finalmente seguindo os seus. Pensamento 7. Será que você percebeu que sem você eu não funciono tão bem? Esse é o pensamento que o narcisista jamais admitiria, porque expõe a vulnerabilidade que ele tenta esconder de si mesmo. No narcisismo, a necessidade emocional é sempre projetada no outro, nunca reconhecida internamente. Ele sempre acreditou que você dependia dele, mas quando você some, a estrutura emocional dele começa a falhar. O silêncio revela um caos que antes era abafado pela sua presença, pela sua estabilidade, pela sua energia. Sem você, ele sente o vazio que sempre existiu, mas nunca encarou. O narcisista começa a perceber que funcionava melhor quando tinha acesso ao seu equilíbrio. Você era o combustível emocional, mesmo sem saber. Era quem trazia calma quando ele explodia, ordem quando ele se confundia, validação quando ele se sentia pequeno. E quando essa base desaparece, a mente dele entra num estado de instabilidade que ele tenta negar. É como um prédio que perde o alicerce e tenta se manter firme apenas pela aparência. Por fora parece igual, por dentro tudo racha. Esse pensamento também revela o quanto você era essencial na forma como ele se percebia. Sem sua presença, ele olha para si mesmo e não gosta do que vê. Pessoas que estudam um pouco de estoicismo entendem isso rapidamente. Quando você constrói força interior, a fragilidade alheia aparece com nitidez. Ele percebe que sem o seu suporte emocional, os conflitos internos dele aparecem com mais força. E isso cria um desconforto que ele tenta disfarçar com arrogância, frieza ou fuga. O mais irônico é que, mesmo sentindo esse colapso emocional, ele culpa o mundo, não a própria fragilidade. Ele nunca olha para o espelho, prefere olhar para fora. Mas por trás da postura segura, surge a sensação incômoda de que você era a peça que mantinha tudo funcionando. E quando esse pensamento entra, ele percebe algo que tenta negar desesperadamente. Sem acesso a você, ele não funciona da mesma forma. O caos interno aumenta, a estabilidade diminui e a máscara pesa mais do que nunca. Pensamento 8. Já era para mim. Esse é o pensamento final, o que ele mais esconde e o que mais dói. Quando o narcisista começa a considerar que talvez tenha perdido o último tipo de poder que tinha sobre você, o ego dele entra em colapso silencioso. No narcisismo, perder acesso emocional é pior do que perder qualquer disputa direta. Ele sente a possibilidade de que você seguiu em frente de verdade. Essa ideia atravessa a falsa superioridade que ele veste como armadura. E pela primeira vez, ele percebe que não manda mais nada no seu mundo. Esse pensamento machuca porque obriga o narcisista a enfrentar uma realidade que ele sempre fugiu. Você não era propriedade dele. Ele não era inevitável na sua vida, não era insubstituível, não era tão essencial quanto imaginava. Quando ele pensa, já era para mim, na verdade está perguntando se o espelho que você sempre ofereceu finalmente se quebrou. E a resposta, mesmo sem ser dita, nasce no seu silêncio, na sua força, na sua estabilidade que antes não existia. Esse tipo de consciência aparece especialmente quando ele tenta imaginar algum gesto que o traria de volta à sua vida e percebe que nada parece funcionar mais. Ele sabe que, quando alguém desperta para o próprio valor, volta a caminhar com o espírito de quem estudou estoicismo sem perceber. Firme, centrado, consciente. Ele teme essa versão sua que não volta atrás, que não olha mais para o passado com dor, que não aceita migalhas emocionais. Essa percepção o desorganiza, porque destrói qualquer narrativa de controle. O momento mais crítico
É quando ele entende que talvez tenha perdido o único poder que realmente importava: o acesso ao seu coração. Ele lembra de como era fácil provocar uma reação, gerar confusão, te puxar de volta para a dança emocional. Mas agora, tudo mudou. Sua maturidade emocional mostra a ele que o ciclo foi rompido. E quando o narcisista percebe que perdeu alguém, que finalmente se encontrou, o "já era para mim", vira a sentença que ele não tem coragem de pronunciar, mas sente o peso todos os dias. Antes de ir, comenta aqui embaixo: "Eu mereço a minha paz". Se essa frase mexer com você, é porque, no fundo, ainda existe uma parte sua que precisa ser cuidada. Uma parte que carregou dor demais e silêncio demais enquanto tentava entender esse ciclo. E tudo bem, você não precisa se envergonhar disso. Reconhecer essa ferida já é um passo de cura que muita gente nunca tem coragem de dar. E eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Você precisa ler o e-book que eu deixei preparado. Não é que você poderia ou deveria, é que ele vai te entregar exatamente o que faltava para você fechar esse ciclo com clareza. Ele chega direto no seu celular e no seu e-mail. É um livro virtual, fácil de acessar, pensado para quem precisa de orientação clara, prática e profunda. E junto com ele você recebe 2 materiais que completam essa transformação. Um sobre a linguagem oculta do narcisista e outro sobre como reconstruir a sua autoconfiança depois de tanto desgaste emocional. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Entra lá e garante o seu acesso agora. Não deixa isso para depois, porque adiar a cura é continuar sofrendo por alguém que já tirou demais de você. E antes de sair, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não está sozinho nessa caminhada. E aqui você tem um lugar para aprender, se fortalecer e renascer sem medo. Até o próximo vídeo.